Bom dia, igreja. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Muito bom. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 1. Começamos uma série de exposições nessa carta que é maravilhosa. Para mim ela tem um valor muito afetivo, porque foi a primeira carta, o primeiro livro da Bíblia em que eu fiz devocional expositivo, do início ao fim. Aos 15 anos de idade, não faz muito tempo não, né? 15 anos de idade, né? Foi quase ali, o ano passado. Então é uma carta que tem um valor maravilhoso, eu amo demais, e aí a gente pode aprender um pouco sobre aquilo que Deus fez na vida de Pedro. Se você conhece na narrativa dos evangelhos, você sabe como Pedro era, antes de conhecer de fato Jesus. Ele era um cara impulsivo, tomava decisão sem pensar. Ele colocava para fora os seus sentimentos assim, sem saber o que ia acontecer. E Deus, através de Jesus Cristo, vai trabalhando na vida de Pedro. Pedro então escreve essa carta que é maravilhosa, mostrando aquilo que Deus faz na vida de alguém que conhece a Cristo. E nós vamos meditar a partir do versículo 4 até o versículo 9. E esse texto, irmãos, ele é um texto que, como foi dito pelo pastor Lucas semana passada, é uma doxologia. É uma doxologia, um hino de adoração que inicia ali no versículo 3 e vai até o versículo 12. Música em que Pedro vai cantar as bênçãos que nós recebemos através de Cristo Jesus. No original, a gente pode dizer no grego que esse trecho da palavra de Deus, do versículo 3 até o versículo 12, é como se fosse um texto sem vírgula. Porque Pedro está tão extasiado na presença de Deus, Pedro está tão alegre por aquilo que Deus faz, pelas bênçãos que Deus dá, que ele canta com essa alegria indizível e gloriosa, como diz lá no versículo 8. Mas esse hino de encorajamento, esse hino de adoração a Deus, ele possui algumas características muito importantes que nós vamos buscar entender nessa manhã. A primeira característica é que esse hino fala da volta de Cristo. E nós que temos a esperança viva, repousada na pessoa de Cristo, nós adoramos falar sobre a volta dele. Mas esse hino também fala de uma fé verdadeira, de uma fé autêntica, de uma fé provada, uma fé que é refinada, apurada. Esse hino também contém as bênçãos espirituais que Deus nos dá através da ressurreição de Cristo. E quantas bênçãos nós temos por meio dessa ressurreição. Deus nos fez alvo de bênçãos grandiosas, igreja. E essas bênçãos vêm através de Cristo Jesus. Mas esse hino também fala sobre sofrimento. Afinal de contas, nós sabemos que na nossa caminhada cristã há uma boa parcela de sofrimento. E nós vamos entender em que contexto esse hino fala acerca do sofrimento. Mas esse hino também vai falar de uma alegria gloriosa que repousa nas bênçãos que Deus nos dá. Então, um hino com bastante conteúdo. A gente percebe que o louvor, nós acabamos de louvar. O louvor, ele tem uma função essencial no corpo de Cristo. Porque o louvor, ele comunica doutrina. O louvor ensina, o louvor prega. O louvor evangeliza. E nós percebemos através desse hino maravilhoso, quanto de riqueza Pedro expõe através dessa canção. Dito isso, irmãos, vamos pensar algumas verdades que podemos extrair desse hino maravilhoso da palavra de Deus. E a primeira delas é que as bênçãos de Deus e a fé autêntica. A primeira lição é sobre as bênçãos de Deus e a fé autêntica, a fé verdadeira. E aqui no versículo 4 nós nos deparamos com algo maravilhoso. Vamos ler novamente. Na verdade a gente nem leu, né? Vamos ler, né, o texto todo. Coisa boa demais, olha lá, versículo 4. Para uma herança
incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada para nós nos céus para vós outros, nos céus para vós outros. Versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar novamente. Querido Deus, estamos diante da Tua palavra, que é a verdadeira palavra que vem dos céus. Dá-nos, através do Teu Santo Espírito, olhos, uma mente e um coração, para que possamos aplicar a Sua palavra à nossa vida e assim sermos transformados à semelhança do Teu Filho Jesus. Obrigado pelo privilégio, ó Pai, pelos dons que o Senhor me deu. Quero servir a Tua igreja para a edificação do corpo de Cristo. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora sim, então, primeira lição, as bênçãos de Deus e a fé autêntica. Isso nós identificamos logo aqui no versículo 4. A palavra de Deus diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E aqui nós identificamos no versículo 4, que através da ressurreição de Cristo, nós recebemos uma herança. E essa herança, ela possui algumas características muito especiais. A primeira delas é que essa herança, ela é incorruptível. O que isso significa, irmãos? É que essa herança não está sujeita à destruição. Essa herança não se limita ao tempo. Essa herança não está submetida a algo que vai acabar um dia. Essa herança é eterna. E essa herança foi nos dada por meio da ressurreição de Cristo, ou seja, ela não depende daquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos, mas ela parte principalmente de Jesus Cristo e da sua morte e ressurreição. Então essa herança possui como característica ser incorruptível. A segunda característica dessa herança é que ela é sem mácula. Ou seja, ela não pode estragar, ela não pode ser poluída, ela se mantém durante a eternidade pura. Ao mesmo tempo que essa herança não se limita ao tempo, ela também se mantém pura durante toda a existência. E nós sabemos que há muitas coisas perecíveis nesse mundo. Podemos começar com coisas simples, o alimento. Há alimentos que devem ser consumidos em determinado tempo. O que identifica o tempo de consumo de um alimento? Você tem lá na embalagem, validade. Todo alimento tem um prazo. E há alimentos que têm um prazo muito curto, que quando você abre, você tem que consumir, senão ele estraga muito rápido. Porém, essa herança que nos é dada não é como alimento, não é como as roupas que nós vestimos, não é como nós mesmos, que um dia vamos partir. Não é como esse mundo. Essa herança, ela é incorruptível, ela não estraga com o tempo, ela não é poluída, ela se permanece pura. Mas há uma terceira característica dessa herança. Ela é imarcessível. Ou seja, essa herança não pode se apagar. Essa herança não perde o valor. Quem viveu aqui a época lá da inflação, que mudava o valor do dinheiro, de manhã custava 10, de tarde custava 100 e à noite custava 1.000.
Não era assim? Era assim. Pois é, tempos difíceis, né? Mas essa herança sobre a qual nós temos e recebemos da parte de Deus em Cristo Jesus, ela não perde o seu valor, ela não pode se apagar, porque o valor dela não se pode quantificar. Ela possui um valor infinito, porque ela vem de Deus que é perfeito e de Jesus Cristo que é perfeito. Só que, irmãos, quando a gente fala em herança, aplicando para nós hoje, geralmente quando nós conversamos com herança é num contexto de que situação? Pensando em herança mesmo. Alguém que morre. Porém, essa herança que é incorruptível, essa herança que é sem mácula, essa herança que é imarcessível, sabe quando que nós recebemos ela? Sabe em qual contexto nós recebemos essa herança? Num contexto de vida. Porque primeiro, Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte, Ele não ficou preso ao sepulcro, Ele ressuscitou, Ele declarou vitória sobre a morte. E por meio disso, nós somos regenerados, somos levados a uma nova vida, onde nós não somos mais escravos do pecado, e somos feitos filhos de Deus. É nesse contexto que você recebe a herança, é no contexto de vida. Não é de morte. E essa herança você pode desfrutar de parte dela aqui. Porque quando Deus te dá uma herança em Cristo Jesus, você recebe uma garantia dessa herança. Qual é a garantia dessa herança? Que você recebe aqui. É o Espírito Santo, o penhor. Você já pode desfrutar dessa herança que é incorruptível, que é sem mácula, que é imarcessível, aqui. Logicamente, irmãos, quando Jesus voltar, você vai receber a plenitude dessa herança, mas você pode desfrutar dela aqui, porque foi Deus quem nos deu em Cristo Jesus. E essa herança, irmãos, além de ser dada em um contexto de vida, nós podemos observar no versículo 5, leia lá comigo, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa herança que você recebe, primeiro, ela é reservada. Ela é reservada, e a palavra reservada aqui, ela significa que ela é reservada não por você, mas ela é reservada por Deus. É Deus quem reservou essa herança, a qual você pode desfrutar de parte dela, porque você recebeu a garantia dessa herança aqui, que é o Espírito Santo. Mas quando você se encontrar com Cristo glorificado, você receberá a plenitude dessa herança, porque é Deus quem guarda, é Deus quem reservou. Mas esse Deus também que reserva essa herança, e essa herança ela não está num banco, essa herança ela não é guardada por fortalezas humanas. Aonde que essa herança está reservada? Finalzinho do versículo 4, nos céus. E essa herança que está reservada nos céus, ela é guardada pelo poder de Deus. E essa palavra guardada, ela é dita num contexto daquela época em que Pedro está ilustrando um soldado que monta guarda e está ali irredutível, cumprindo com as ordens do seu chefe, do seu comandante. E ele está a ponto de dar a sua própria vida para guardar aquilo que o seu chefe, o seu comandante o confiou. Mas se nós pudermos trazer para o nosso contexto atual,
Você já deve ter visto, principalmente em condomínios. No condomínio ali onde o Nivaldo mora, esses dias eu passei lá e eu vi. Tem um poste na portaria com câmeras. Geralmente são 3 câmeras que esses postes têm. O nome desses postes é totem de monitoramento. E esse totem, ele vê quem entra, vê quem sai. Alguns conseguem identificar a placa de carros. E eles possuem uma sirene, que quando há alguma invasão, essa sirene toca e ela avisa uma central de monitoramento. Tem lá o pessoal trabalhando, vendo na central, nos computadores, e esses que estão lá na central identificam o invasor, a irregularidade e comunicam os guardas que fazem a ronda. E muitas centrais de monitoramento, elas usam tecnologia muito avançada, usam drones. Hoje você tem, para quem mora em condomínio, você tem os aplicativos, né, de portaria, você consegue lá abrir o portão lá da sua sala, você consegue ver nas câmeras quem entra e quem sai. Então, há uma série de sistemas e equipamentos que fazem a guarda dos seus bens, seja do seu apartamento, da sua casa, no seu trabalho. Porém, todos esses equipamentos, eles estão sujeitos a falhas. Lá no meu condomínio, por exemplo, a cada semana o portão de entrada e saída falha umas 2, 3 vezes. Porque esses sistemas estão sujeitos a falhas, seja ela mecânica, seja ela tecnológica, sejam falhas humanas. Porém, o Deus que monta a guarda sobre a nossa herança, Ele nunca falha. Porque a nossa herança é guardada pelo quê? Pelo poder de Deus. E a palavra poder é aquela palavra famosinha que a gente chama de dunamon. E geralmente, para ilustrar essa palavra, a gente usa a questão da dinamite, né? Um poder explosivo. Mas essa ilustração ela é um pouco inadequada, porque as pessoas dessa época não tinham dinamite, né? Elas não tinham nessa época. Mas a ideia do poder de Deus é um poder incomparável. Nós podemos relacionar com as divindades que existiam naquela época no mundo grego. A mitologia grega que você assiste aí nos filmes, Zeus, Poseidon, Ares, figuras ilustradas de maneira muito poderosa. Deus é muito maior do que qualquer divindade que já existiu e existirá. E a nossa salvação, a nossa herança é guardada por esse poder. Pelo poder de Deus. E Deus monta a guarda sobre a nossa herança diariamente, continuamente. Ele não se cansa. Ele não tem fadiga. Ele está o tempo todo guardando a nossa herança. E aí fica a pergunta, irmãos: como anda a nossa fé? Sabendo desse Deus que nos derrama das suas bênçãos diariamente através da ressurreição de Cristo, tendo a certeza de que receberemos a plenitude e desfrutaremos da plenitude dessa herança que é incorruptível, que é sem mácula, que é imarcessível, sabendo que essa herança está reservada pelo próprio Deus nos céus, sabendo que esse Deus guarda 24 horas por dia, 7 dias da semana, durante toda a sua vida. Como está a nossa fé? Porque nada disso que nós estamos vendo depende de nós. Vem das mãos do Deus de graça e Deus de amor, o qual nós somos feitos alvos dessas bênçãos por meio de Cristo Jesus. Como anda a nossa fé?
E apesar, irmãos, de eu ter falado aqui que essas bênçãos não dependem de nós, que essas bênçãos vêm da graça de Deus, que Deus é quem reserva, Deus é quem guarda a nossa herança, e que toda essa herança, todas as bênçãos que nós temos espirituais, vêm por meio de Cristo que morreu e ressuscitou, ainda assim nós temos uma responsabilidade como filhos de Deus. Essa fé que nós temos naquilo que Deus fez através de Cristo, ela precisa ser uma fé evidente, uma fé autêntica, uma fé que se expressa, uma fé que testemunha daquilo que Jesus fez, daquilo que Deus fez, daquilo que o Espírito Santo fez. E aqui nós temos a segunda lição: as provações que Deus permite para refinar a nossa fé. Irmãos, não basta nós falarmos que cremos. Nós precisamos expressar a nossa fé. A palavra de Deus diz que até os demônios creem e temem. Se você ir hoje no censo do IBGE, você vai ver que o número de cristãos está crescendo. A porcentagem de cristãos está crescendo. Mas a grande pergunta é: quantos desses cristãos de fato confessam a Jesus Cristo como Senhor? E estão a obedecer a esse Senhor? Essa é a grande questão. Quantos desses cristãos entendem o valor dessa herança? Quantos desses cristãos sabem que é Deus quem reserva e guarda essa herança? Essa é a grande questão, porque a nossa fé precisa ser uma fé ativa. Fé consciente, posicional. E é sobre isso que esse texto também fala, essa canção também fala. E sabe qual é o meio que Deus usa para que a nossa fé seja expressada? Sabe qual que é o meio? As provações. As provações da nossa fé expressam se de fato nós confiamos ou não em Deus. E não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Pedro. Vamos ler então, versículos 4 e 5. Versículo 5. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Versículo 6. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Primeiro ponto, irmãos, em relação a essa lição, é que nós temos, parece que Pedro vai fazer um jogo. Ele diz no versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparados para se revelar-se no último tempo. E depois ele fala que as provações pelas quais nós passamos, e que a igreja aqui estava passando, são por um breve tempo. O que Pedro quer dizer? Que nenhuma provação, nenhum sofrimento é duradouro. Nenhuma provação, nenhum sofrimento é duradouro. É por um breve tempo. Depois de todo o sofrimento, depois de toda a provação, nós cantamos aqui, depois da luta, vem a coroa. A recompensa é certa e é boa. Depois de toda a tempestade, vem a bonança. Nenhum sofrimento é eterno. Nenhum sofrimento permanece por muito tempo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que nenhum sofrimento se compara à glória que está por vir.
Nenhum sofrimento se compara ao último tempo. E qual que é o último tempo? Quando Jesus Cristo voltar para receber e chamar a sua igreja. Nenhum sofrimento se compara à glória da eternidade. Nenhum sofrimento se compara a desfrutar da plenitude da herança que Deus já nos deu. Nenhum sofrimento se compara à presença de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, Pedro diz que é por um breve tempo. Porque o que ele compara aqui não são as circunstâncias momentâneas à nossa volta. Por mais difíceis que elas sejam, Pedro está comparando tudo isso com a eternidade, com as bênçãos que Deus nos dá, com a glória que nós esperamos em Cristo Jesus. Mas o versículo 6, ele continua. Ele diz que nós teremos várias provações. E nós precisamos lembrar do contexto. A igreja aqui estava sendo perseguida. As provações sobre as quais os irmãos estavam passando, provações que envolviam morte, que envolviam tortura. A igreja estava sendo perseguida de maneira estratégica, sagaz. Porque os cristãos, eles eram considerados ateus. Vocês sabiam disso? Que o cristão era considerado ateu nessa época? Por quê? Porque ele não adorava o imperador. E por não adorar o imperador, ele era considerado ateu. Alguns historiadores dizem que Nero usava os cristãos para iluminar as ruas das cidades. Eles eram empalados e depois queimados. Jogados a feras, torturados, decapitados. Eram essas as provações que aqueles cristãos passavam nessa época. E por isso que esse hino não é só um hino que exalta as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus, mas é um hino de encorajamento. Pedro está dizendo assim: essas provações, igreja, que vocês estão passando agora, elas não se comparam à glória que há em Cristo Jesus. Elas não se comparam às heranças que vocês têm em Cristo Jesus. Elas não se comparam à presença de Deus, à presença de Jesus e do Espírito Santo. Por isso, continuem firmes. Sejam encorajados, sejam fiéis a Jesus Cristo, porque embora esses sofrimentos sejam terríveis, eles são por um breve tempo. O que aguarda vocês é a eternidade ao lado de Jesus Cristo. É isso que Pedro está falando para a igreja daquela época. E eu sei, irmãos, que muitas vezes nós passamos por diversas provações. Diversas provações. Provações que possuem naturezas dinâmicas e alternativas. Mas o primeiro de tudo, se você está sendo provado, isso revela que você é filho de Deus. Que Deus quer trabalhar na sua vida. Que Deus quer trazer maturidade. Deus quer que você aprenda a depender dele a cada dia. Deus quer trabalhar na sua vida espiritual. Deus quer te elevar a uma profundidade de relacionamento, a um outro nível de relacionamento. Deus quer que você aprenda a orar de um jeito que talvez você nunca orou na sua vida. Deus faz a gente passar no vale, mas nós podemos ter a certeza que no vale Deus está presente. Deus enxuga o nosso choro. Deus está atento a cada lágrima que cai do nosso rosto, porque Deus nos ama. Deus quer que a gente amadureça. Deus quer uma fé autêntica que honre e glorifique ao nome dEle. Se você está passando por provação, pode ter certeza que Deus vai te honrar se a sua fé se manter autêntica. Várias provações.
E aí, irmãos, a gente pode lembrar que de várias pessoas que passaram pela história da redenção, talvez o nome que mais vem à nossa mente quando nós falamos em provação é o nosso irmão Jó. Como esse homem foi provado? Deus permitiu. Não foi o diabo que tentou. Deus permitiu que ele fosse provado. Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre a história de Jó. E Jó sofre. Mas Jó continua louvando a Deus. Até mesmo a esposa de Jó diz assim: amaldiçoa a Deus e morre. E ele continua fiel. Ele perde tudo. Mas nada do que ele perdeu se compara a conhecer mais a Deus. É por isso que ele diz aquilo que ele diz lá no capítulo 42. O que ele diz lá? Antes eu conhecia Deus só, mas agora eu o vejo. E tudo aquilo que ele havia perdido foi restituído em dobro. Deus honrou a fé autêntica de Jó. Eu não sei o que você perdeu, mas eu posso dizer: confie em Deus. Deus é um Deus que nos ama. Foram mais de 30 capítulos, quando Jó e os amigos de Jó estavam conversando, e depois de 30 capítulos, de mais de 30 capítulos, Deus fala. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus fala no silêncio. E Deus, uma coisa que eu aprendi no meu sofrimento, é que Deus nos dá o direito de dizer ai. E não é pecado. Não é pecado. Porque Deus quer ser adorado através das nossas lágrimas. Irmãos, deixa eu testemunhar aqui para vocês, para louvor e honra do nosso Deus. Ontem foi aniversário do Natan, dia 15 de novembro. Foi o dia que Natan nasceu. E sabe onde eu estava ontem? Aqui na igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque por meio da igreja, Deus traz consolo. Deus traz paz. Deus traz vitória. Deus traz certeza da salvação. Deus traz bênçãos que nós não podemos contar. E eu cheguei em casa, fiquei pensando como é possível continuar lá na igreja. Fui almoçar na casa dos meus pais, vendo tudo isso. Como é possível? E eu dei a resposta: isso não reside em mim, irmãos. Vem de Deus, porque Deus me abençoou com heranças que não têm valor, que têm um valor infinito, e eu tenho a certeza, uma certeza que aquece o meu coração, que um dia quando Jesus Cristo voltar, eu reencontrarei o Natan e verei ao meu Deus. Se mantém firme, tenha fé, Deus é maravilhoso. E aqui fica o incentivo: não deixa de vir à igreja. A comunhão é maravilhosa, irmãos. Você pode chorar junto, você pode ser amado, você vê Deus agindo. Fica aqui, fica. Deus quer trabalhar na sua vida, porque Deus é maravilhoso. Terceira lição, irmãos: a alegria que vem da fé autêntica e o seu objetivo. E aqui, irmãos, tem um encorajamento que vem forte no meu coração, apesar de eu estar chorando agora. Eu sei que a provação é por um breve tempo, eu sei que o sofrimento é por um breve tempo, mas nós cristãos
temos a liberdade de sofrer e de chorar diante de Deus, para que no outro dia nós possamos nos alegrar. O choro pode durar uma noite, como Davi aprendeu com a dama, mas a alegria, porque Deus é um Deus de alegria. Nós devíamos ser reconhecidos como o povo mais alegre da terra, apesar das provações, porque as provações são circunstanciais, mas a alegria vem do trono de Deus. A alegria é eterna, irmãos. A alegria vem de Deus, vem do céu, é bênção de Deus. E olha só o que diz o texto, versículo 8: a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Por que Pedro pode dizer essas coisas? Ele diz lá no versículo 6, o comecinho ali, nisso exultais. Apesar das provações, apesar do sofrimento, apesar da perseguição, apesar de nós muitas vezes também passarmos por algum sofrimento ou perseguição, nós temos a razão de toda a nossa adoração. É Deus dando bênçãos a nós através de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Cristo, a resposta ao sofrimento é adoração, mesmo em meio a lágrimas. Deus pode ser adorado através das suas lágrimas. Deus pode ser adorado através do seu sorriso, porque Deus é um Deus que também é um Deus de alegria. E qual que é o aspecto dessa alegria? Primeiramente, antes disso, Pedro está elogiando esses irmãos. Ele fala, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo. Pedro está basicamente dizendo assim, olha, eu vi a Jesus. Pedro viu a Jesus. Pedro tocou em Jesus. Pedro serviu com Jesus. Mas Pedro está dizendo assim, apesar de eu ter visto a Jesus, e vocês não, está dizendo para aquela igreja, eu admiro a fé de vocês, porque vocês não viram. E mesmo vocês não tendo visto, vocês creem. Pedro, então, ele está trazendo um olhar sobre a fé que para ele era muito. Ele caminhou com Jesus. E aquelas pessoas daquela igreja, ele está dizendo assim, olha, essa igreja não viu a Jesus como eu vi. Mas por mais que eles não tenham visto, a fé deles é a mesma que a minha, porque ela é autêntica e vem de Deus. E fica para nós, igreja. Nós não tocamos de fato em Jesus, assim como Pedro. Nós não caminhamos assim como Pedro com Jesus. Mas a nossa fé é a mesma fé de Pedro. A fé que vem de Deus. A fé autêntica. E essa fé autêntica, ela produz em nós uma alegria que tem duas características. Uma alegria indizível e cheia de glória. O que isso significa, igreja? Essa alegria indizível é uma alegria que nós não conseguimos comunicar. Nós não conseguimos expressar em palavras essa alegria, porque essa alegria ela vem de Deus. Ela vem do próprio Deus. Ela emana do poder de Deus. Ela é fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5:22, a alegria é fruto do Espírito. Por isso, para mim, irmãos, é ilógico ver um cristão constantemente triste. Lógico que nós temos condições que são por um breve tempo na nossa vida, se comparados à eternidade. Mas um cristão tem que ser caracterizado pela alegria. Porque a fé autêntica produz alegria que é impossível comunicar. É uma alegria que o mundo não compreende. É uma alegria que expressa o caráter de Deus. É uma alegria que vem do próprio Deus. E nós muitas vezes não conseguimos mesmo expressar essa alegria em palavras. Mas nós expressamos através da fé,
as atitudes. Então, um cristão que foi provado e teve a sua fé refinada pelo fogo da provação, é um cristão alegre. Essa alegria que provém da fé autêntica, essa alegria cheia de glória. Como assim cheia de glória? Essa alegria, uma vez refinada pela provação, essa fé, uma vez refinada pela provação, essa fé que é testada pela provação que Deus permite em nossa vida, essa fé autêntica, ela gera uma alegria gloriosa, porque essa alegria manifesta a glória de Deus. Por isso Deus permite provações em nossa vida, irmãos, porque Ele deseja que a nossa fé seja refinada. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, nossa fé também é refinada pelo fogo da provação, a fim de que isso resulte numa alegria incomunicável e cheia de glória. A provação não é para te derrubar. A provação não é para te levar para baixo. A provação é para te levar mais perto de Deus. E para nele você receber dessa alegria que é incomunicável e cheia de glória. Nós fomos criados para a alegria. Sabe onde eu percebi isso, igreja? Lá em casa um dia, cheguei do trabalho, e aí eu vou brincar com a Beatriz. E aí, na verdade, todas as vezes que eu vou brincar com ela, eu brinco no chão com ela, né? E ali brincando, e às vezes ela brinca comigo, às vezes ela vai brincar sozinha, e eu fico ali no chão deitado, né? Olhando, observando. E muitos de vocês, né, conhecem, eu sou da área da educação física. E a gente lá na educação física, a gente também usa muito do lúdico, da brincadeira, não é? Principalmente na escola. E a Beatriz, nessa época em que eu estava fazendo essa observação, ela tinha uns 7 meses. E aí eu no chão vendo ela brincar sozinha, ela me ignorou totalmente, né? Foi brincar sozinha. Me veio um pensamento que eu tenho certeza que veio de Deus. E eu pensei assim, Deus, eu nunca ensinei a Beatriz a brincar. Nunca. O que a gente fazia lá? Fez com o Natan e agora faz com a Beatriz? Coloca no chão e deixa explorar. Deixa explorar o ambiente, os brinquedos. A gente nunca foi lá, Beatriz, brinca assim, pega o brinquedo assim, faz assim. Sabe por quê, irmãos? Nós somos criados para o prazer. Nós somos criados para desfrutar das coisas que Deus criou. Por isso que um bebê não precisa ser ensinado a brincar. Porque como nele habita a imagem e semelhança de Deus, ele vai manifestar aquilo para o qual ele foi criado, para ter prazer, não somente nas coisas que Deus criou, mas na própria presença de Deus. Nós somos criados para o prazer, nós somos criados para essa alegria indizível e cheia de glória, porque nós não estamos olhando circunstâncias à nossa volta, nós precisamos olhar para esse Deus maravilhoso que nos abençoa, que nos ama e que nos cuida. Por isso que o povo de Deus precisa ser identificado com alegria. Porque é para isso que Deus nos criou, para o prazer. E isso foi a minha filha quem foi usada por Deus para me ensinar. Uma alegria indizível e cheia de glória. E essa alegria, ela tem um objetivo, segundo esse texto. Versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma.
Irmãos, já quero adiantar aqui, porque isso nós falamos, é parte daquilo que nós compreendemos enquanto doutrina de Deus. A fé, nós não temos fé para sermos salvos. Deus nos dá fé porque nós somos salvos. Ok? A gente fala constantemente aqui porque está na Bíblia. Nós não somos salvos por obras, mas pela graça de Deus. Mas o que Pedro quer dizer? E o próprio Pedro vai falar nesse texto sobre a graça. Quem que nos deu a herança? Deus. Quem que reserva essa herança nos céus? Deus. Quem guarda essa herança nos céus? Deus. É tudo Deus quem faz. Quem morreu e ressuscitou para que a gente fosse regenerado? Jesus. Todas essas bênçãos pelas quais nós desfrutamos hoje vêm de Deus em Cristo Jesus, aplicadas em nós pelo Espírito Santo. Mas o que Pedro quer dizer então com o versículo 9? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A gente precisa entender que Pedro trata a fé em 3 sentidos. A fé que salva da essência do pecado, porque antes de Cristo nós éramos naturalmente pecadores, essencialmente pecadores. Da mesma forma que eu não ensinei a Beatriz a brincar, eu também não ensino a Beatriz a desobedecer. E a gente sabe que logo que eles nascem, eles já desobedecem praticamente. A primeira palavra que um bebê aprende é não. Pelo menos foi a que a Beatriz aprendeu, né? Foi não. Tanto que ela faz assim, ó, não. Porque é o que a gente faz para ela. Porque faz coisas que não é para fazer, vai mexer onde não é para mexer. E a gente não ensina essas coisas. Por quê? Porque é a essência do pecado. Eu sempre falo, ó, é pecadora essa menina. Precisa de Jesus. E eu tenho a responsabilidade de pregar para ela, olha só. Porque ela vai lá e faz coisa errada. Então, Pedro está dizendo assim, ó, vocês são salvos da natureza do pecado. Vocês são salvos da punição, da ira de Deus sobre o pecado, mas vocês também são salvos diariamente da presença do pecado. E o nome disso é o que nós estudamos na série de pregações anteriores, que é santificação. É sobre isso que Pedro está dizendo. E nós temos uma salvação futura, sobre a qual Pedro também está falando. Por isso que ele diz, último tempo, versículo 5. Por isso que ele diz lá no versículo 7, finalzinho, revelação de Jesus. Há uma salvação que acontece no passado, há uma salvação que acontece no processo, no presente, e há uma salvação que nós aguardamos no futuro, que é a volta de Jesus Cristo. E é sobre isso que Pedro está dizendo. Ele não está dizendo assim, não, vocês são salvos pela fé de vocês, pelas obras de vocês. Não, vocês são salvos pelo quê? Pela fé que Deus nos dá através da ressurreição de Jesus Cristo. E essa fé, ela opera dia após dia, produzindo em nós o quê? Essa alegria indizível e gloriosa. Pedro está falando do processo dessa fé autêntica, onde nós somos provados, onde nós passamos por sofrimento, onde nós desfrutamos da presença de Deus, da bênção de Deus e desse processo de santificação. Então o alvo da nossa fé, de fato, é essa salvação enquanto processo, para que quando Cristo voltar, nós sejamos encontrados fiéis. Como diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, se eu não me engano. Muito bem, igreja. Para fechar, o que a gente faz com tudo isso? A gente precisa fazer alguma coisa. Deus nos chama para ação. A nossa fé é uma fé ativa. Afinal, Tiago diz que a fé sem obras é morta. Nós precisamos expressar essa fé autêntica que recebemos de Deus em Cristo Jesus. O que a gente faz? Primeiramente, o sofrimento não se compara ao que Deus já nos deu. O sofrimento não se compara às bênçãos que recebemos por meio de Cristo Jesus. Segundo, o sofrimento não se compara ao que virá, ao que nós aguardamos, a essa esperança viva que temos em Cristo, que é quando Ele voltar para buscar a sua igreja. O sofrimento não se compara a essas coisas.
Deus permite o sofrimento para lapidar a nossa fé. Ele diz ali no versículo 7, que essa fé, ela é mais preciosa do que o ouro. Irmãos, o ouro é muito precioso. Só que o ouro, ele é encontrado aonde? No solo, na mineração. E a nossa fé vem de onde? Vem de Deus, vem dos céus. O ouro tem um valor que é o próprio ser humano que atribui esse valor ao ouro. Quem que atribui o valor à nossa fé? Deus. Não faz sentido, então, irmãos, nós termos algo tão precioso e não sermos refinados pelo fogo. Se o ouro, que é muito menos precioso do que a salvação, é provado da mesma forma, com fogo. Só que são fogos diferentes. A nossa fé vai ser provada, porque ela é muito preciosa para Deus. Quando adoramos em meio ao sofrimento, podemos esperar a renovação da alegria, que é fruto da fé. Deus pode ser adorado em suas lágrimas. E com isso, o choro que dura uma noite se torna alegria logo pela manhã. Salmo 16:11. Dama citou os Salmos. E Salmo, de fato, é um livro muito precioso. Assim como todos os outros, né? Mas Salmo, por ser hino, canção, a gente parece que tem um apego mais fácil, sei lá. Mas esse Salmo 16, versículo 11, ele traduz muito daquilo que Pedro está dizendo sobre alegria. A palavra de Deus diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Na presença de Deus, a plenitude de alegria. Na presença de Deus, nós podemos descansar mesmo em meio ao sofrimento, porque sabemos que a provação da nossa fé produz uma alegria indizível e gloriosa. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para